Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. A palavra que restaura, que liberta, que salva, a palavra que dá vitória, a palavra que nos ajuda a amar o outro, perdoar o outro, olhar para o outro com o olhar de amor do Senhor, com o coração perdoador do Senhor. É a palavra que dá direcionamento em qualquer situação. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a mensagem para lutar, para aprender com o Senhor, para levar a mensagem para o nosso dia a dia, porque a palavra restaura, liberta, salva, a palavra da direção, a palavra dá livramento, a palavra faz milagre, a palavra é justiça, a palavra é amor. Glória a Deus. Vamos falar aqui em Lucas 15, do 11 ao 32. O título é Deus te perdoou. Às vezes a pessoa passa por situações que acha que Deus não perdoou. Deus perdoou. Agora é necessário que a gente também perdoe. Amém? Vamos falar do filho pródigo. Tem perdão mais lindo do que esse? Lucas 15, a partir do 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. O normal é uma família ter herança quando os pais morrem. Mas esse filho estava tão alucinado que ele preferiu e pediu ao pai a herança com o pai vivo. Às vezes a pessoa está sem direção. Às vezes a pessoa acha que aquilo ali é o caminho certo para ela e é o caminho do abismo. Às vezes a pessoa está tão cega com o pecado que se perde. Acha que está tudo certo enquanto está tudo errado. Esse jovem quis porque quis ir embora, com certeza com amigos, aqui não diz, mas podia estar encantado por alguma situação. E o pai, como um homem sábio, deu. Mesmo assim é o nosso Pai do céu. Às vezes começamos a fazer coisas erradas e ele permite. Para lá na frente a gente quebrar a cara e entender que a gente estava no caminho da felicidade, mas preferiu o abismo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele foi embora com sua herança, desperdiçou tudo, com certeza com amigos que se diziam amigos, com vaidade, né? Com pecados, porque o pecado vem para matar, roubar e destruir. Esse pecado é quem? É o inimigo. É ele que entra nas mentes para fazer com que as pessoas tenham ódio de outros, não perdoem, para botar pessoas que não é bênção na vida de outros para virar maldição. O inimigo junta situações para destruir, e depois que ele destrói, ele vai embora. Veja que ele foi embora e perdeu tudo. Quantas vezes vai da presença de Deus embora e perde tudo? Porque perder a presença de Deus é perder tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Veja que ele perdeu tudo. E ele não sabia, mas naquela terra começou a ter uma grande fome. Às vezes fazemos plano, mas lá na frente tem uma curva, e naquela curva tem abismo. Fazemos tantos planos, confiamos em pessoas erradas, onde vai levar eu e você para o abismo. Achamos que aquela pessoa é certa, que é de Deus, e foi o inimigo que colocou na nossa frente. Tem pessoas que é assim, e você e eu tem que estar vigiando e obedecendo ao Senhor. Veja que ele pediu a herança, foi embora, perdeu tudo. Perdeu com quem? Com a vaidade, com os amigos, com tudo aquilo que a carne quer para botar no abismo. Aí depois que perdeu tudo, veio a fome. A gente não sabe o dia de amanhã. Só quem vê no escuro, quem conhece o passado, o presente e o futuro é o Senhor. É necessário que a gente esteja vigilante. É necessário que a gente esteja orando, lendo a palavra, esperando no Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem confia no homem. É confiar em você mesmo, eu confiar em mim. Eu não vejo nada na minha frente, mas o Senhor é que vê todas as coisas. A gente tem que confiar no Senhor.
não na nossa inteligência, nos nossos projetos, nos nossos planos, porque o ser humano é falho. Ele fez algum projeto, perdeu tudo. E agora estava uma grande fome. E com certeza os amigos também foram embora. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Naquela época, quem apacentava porcos eram escravos. E ele foi apacentar porcos. Perdeu a herança, entrou numa grande fome daquela terra e agora só conseguiu apacentar porcos. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que ter cuidado, porque o mundo dá volta. Quem sabe o dia de amanhã é o Senhor. A Bíblia deixa bem claro, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele não obedeceu ao seu pai, ele foi embora. Olha aí o preço da desobediência. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele chegou ao ponto, ele desceu para o abismo. Ele queria comer aquelas bolotas dos porcos e ninguém dava. Olha o que a desobediência faz. Olha o que o pecado faz com alguém. Às vezes está no pecado, está comendo todo tipo de imundícia e o inimigo aplaudindo. A gente tem que ter cuidado. E ninguém dava as bolotas de porcos, porque o inimigo, ele joga a pessoa no abismo, depois ele mesmo se sai e deixa a pessoa lá. Ele agora não podia comer nem aquelas bolotas de porcos. Falta de prudência, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele não valorizou. A casa do pai é o nosso pai que está no céu. Vamos valorizar a oportunidade que ele está dando da gente morar com ele, de a gente se alegrar com ele, com o povo dele, ser participante deste povo. Não despreze isso, porque depois vai vir as bolotas de porcos. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ali ele lembrou do pai dele, que lá tinha abundância de pão, e ali ele perecia de fome. Não deixe para acordar só quando perder a graça do pai, quando estiver no abismo e dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu estava lá com meus irmãos, eu estava no palácio com o rei, eu estava na casa de Deus com o povo de Deus, e agora eu estou aqui nessa situação. É melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus te perdoou, mas às vezes a gente não se perdoa, e o que é pior, vai comer bolotas de porcos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Graças a Deus que ele reconheceu. Ele disse: vou me levantar e vou procurar meu pai e vou dizer: pequei contra o Senhor e contra o céu. Louvado seja Deus, porque ele reconheceu das falhas dele. Ele reconheceu que ele saiu de onde ele nunca deveria ter saído. Coisa boa é se perdoar, porque quando a gente se perdoa, Deus nos perdoa. Já não sou digno de ser chamado teu filho? Faz-me como um dos teus empregados. Olha que coisa linda, que humildade. Ele reconheceu o erro que ele fez, as coisas, a desobediência dele, as atitudes dele. E ele disse: eu vou dizer que me trate como seu empregado. Sabe o que é isso? É ter consciência das falhas. Eu e você, quando errar, temos que ter consciência. E temos que entender que coisa boa é ficar perto do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ele correu e o beijou, e o seu pai estava ali esperando ele. Lembre-se do título: Deus te perdoou. O pai tinha tudo para estar revoltado, afinal de contas, deu a herança dele. Ele agora estava voltando sem nada. Até a aparência dele, com certeza, o pai dele entendeu que ele não tinha nada. Mas o Pai, Jesus Cristo, ele não aponta, ele recebe de braços abertos. Vamos estar com o nosso Pai Jesus, porque ele já te perdoou, ele já me perdoou, e ele só tem o melhor para nós. Veja que esse filho reconheceu, mas primeiro quebrou a cara
Não vamos deixar chegar na lama. Vamos reconhecer nossas falhas e vamos dizer, Senhor, me perdoa. Eis-me aqui. Glória a Deus. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo que ele disse, ele fez. Mas o pai disse aos seus servos, traz depressa a melhor roupa e veste-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Naquela época só se colocava anel no dedo, autoridade, pessoas de nome e renome. Sandália nos pés era para os senhores, porque quem andava descalço era o escravo. Mas Jesus não aponta ninguém. Jesus está te chamando, quer colocar anel de honra no teu dedo, sandália nos teus pés. A sandália é a preparação do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, onde você nunca deveria ter saído. Não saia dessa posição. Fique com Jesus. Corra da aparência, corra da aparência do mal, para não te acontecer o que aconteceu com esse filho pródigo, porque Jesus te perdoou, Jesus me perdoou. Veja, esse pai representa o Senhor. E ele recebeu aquele filho de braços abertos. E Jesus sempre está de braços abertos para te receber. Jesus tem dado tanto livramento a você e você sabe disso. Jesus te ama, está cuidando de você. Reconheça isso e fique debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Veja, ainda mandou matar um bezerro. Ainda pediu, vamos comer, vamos festejar e vamos se alegrar. Isso, esse pai representa Jesus. Porque é o Senhor que faz isso nas nossas vidas. A gente erra, mas Ele sempre está de braços abertos para nos ajudar, para nos honrar, para colocar anel no dedo, sandália nos pés, para fazer novas criaturas dele, de você, de minha pessoa e de você. Quantas coisas Ele já fez nas nossas vidas. Vamos ter visão de águia. Não aconteceu o que aconteceu na vida deste jovem, que precisou querer bolotas de porcos e não podia comer. E estava sendo escravo ali. E o Senhor não é assim. O Senhor tem mesa farta para mim e para você. Veja que foi preparado o bezerro para comer, para fazer aquela festa, porque aquele filho que ele aguardava tanto, agora estava voltando. Aleluia, Jesus. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ele disse que aquele filho estava morto. O pecado deixa alguém morto, né? Reviveu, tinha se perdido e foi achado. Às vezes a pessoa está morta no pecado, está perdida, não vê nada na frente, porque só vê o pecado. O inimigo engana, o inimigo joga bolotas de porcos, e aos nossos olhos é maravilhoso. Mas quando caímos em si, descobrimos que estamos no maior abismo. Mas esse pai aqui representa Jesus. Hora nenhuma acusou ele. Pelo contrário, mandou colocar anel no dedo, sandália nos pés, mandou matar um boi para comer e se alegrar. E teve festa. E quando eu e você se arrepende, quando eu e você entende que tem que ser transformado, quando eu e você entende que o mundo só traz o que é amargo, só traz bolotas de porcos, o Senhor tem uma grande alegria conosco e Ele faz coisas lindas na minha e na tua vida. Mas é necessário a gente reconhecer nossas falhas, porque esse filho pródigo reconheceu e disse, pequei contra os céus e contra a terra. E vou dizer, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Isso é humildade, isso é reconhecimento. Vamos reconhecer nossas falhas, mas vamos estar debaixo das asas do Altíssimo. Vamos fugir da aparência do mal, porque Jesus já lhe perdoou. Jesus já me perdoou. Aleluia. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou, que era aquilo? Veja que tinha música, tinha dança, porque o filho perdido tinha voltado. Tem festa no céu, tem alegria com os anjos tocando, adorando o Senhor. E o Senhor feliz quando eu e você está na presença dele. Glória a Deus.
E eles disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Um dos empregados falaram, né? Mas ele se indignou e não queria entrar. Às vezes tem irmão assim, irmão na igreja, que não fica feliz quando vê aquele irmãozinho crescendo na obra. Às vezes aquele irmão, aquele servo de Deus, está há tantos anos na casa de Deus. Aí ontem chegou um de 2, 3 anos e está crescendo na obra e ele fica com raiva. Ele está crescendo porque ele buscou, ele está querendo agradar o Pai. E muitas vezes aquele que está há anos na igreja se acomodou na sua zona de conforto. Não, a gente tem que crescer com Jesus. A gente tem que ler a palavra. A gente tem que adorar, louvar, jejuar e buscar para ser um adorador e uma adoradora do Senhor. E esse irmão, se é de ficar feliz, ficou indignado. Não fique indignado com seu irmão. Adore o Senhor pela vida dele. Agradeça ao Senhor quando vê seu irmão crescendo na graça do Senhor. Porque a Bíblia diz: se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Glória a Deus. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O filho tinha tudo, não precisava o pai dar, mas aquele estava perdido e foi achado. Aí o irmão dele não entendeu, deixou que entrou a revolta dentro dele, a mágoa. Em parte, por quê? Porque ele nunca tinha deixado o pai, mas aquele filho foi embora e agora voltou arrependido. E Jesus é assim, quando se arrepende, ele está de braços abertos. Lembre-se, Deus já te perdoou. Agora esse irmão é que não queria perdoar. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Dá para entender que o irmão dele caiu na gandaia, na farra. E ele disse: veja, vindo, porém, este teu filho. Ele não disse meu irmão. Sabe o que é isso? Às vezes a gente está assim, egoísta, pensando só na gente, achando que porque fulano errou tem que pagar. Não, irmãos, todos nós erramos. A Bíblia diz que bom sou eu, o Senhor, ninguém é bom. Eu não tenho autoridade para condenar, nem julgar ninguém, nem apontar, nem você, porque não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz: tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois olhar o cisco que está no olho do teu irmão. E às vezes a gente está com uma trave, mas está preocupada só olhar o cisco do olho do irmão. Esse aqui diz: teu filho era irmão dele. E esse aí representou em você quando está apontando, criticando, quando está achando que o outro é pior do que a gente. Não, todo pecado tem consequência e todos nós pecamos. Por isso, foram destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus tem amor, tem perdão, tem livramento. A graça de Deus estava aqui na vida desse filho pródigo. E a graça de Deus está na minha vida e na tua vida constantemente. Só não podemos ser ingratos como era esse irmão do filho pródigo. Não, a gente tem que ter amor. Temos que amar e respeitar as pessoas. Nada de apontar nem de condenar. Nada de guardar mágoa, ressentimento. Porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo a vontade do adversário. A vontade de Deus é amar e perdoar. Porque Ele deu seu único filho, para que na cruz do Calvário levasse a minha e a sua maldição. Ele não tinha defeito, mas Ele pagou por mim e por você um preço muito alto. Vamos amar e perdoar. E vamos se perdoar também, porque Deus já perdoou. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Jesus disse que sempre Ele está comigo e com você. Ele sempre está conosco. Fuja da aparência do mal. Para terminar o 32. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Quando a gente se arrepende, quando a gente tem consciência que errou, a gente acorda, a gente revive com Jesus Cristo, e grande é a vitória. Porque a vitória é para aquele que ama, para aquele que perdoa. A vitória é para aquele que reconhece que errou, mas que tem que estar na casa do Pai.
Ele reconheceu que nem aquelas comidas, aquelas bolotas de porcos, ele podia comer, mas na casa do pai dele tinha fartura. Então, em nome de Jesus, reconheça que você é servo e serva do Altíssimo. Reconheça que Deus já lhe perdoou. Se perdoe e seja feliz. Esteja com o Pai, porque Ele tem o melhor para mim e para você. E Ele já te perdoou. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.